tarde. Aqui. Basicamente, eu vou estar falando hoje coisas que estão neste livrinho da Sueli Caldas-Show, que é Dimensões Espirituais do Centro Espírita. E por que eu me lembrei deste livro? Porque nós mudamos. Nós mudamos da jornada da Terceira Avenida para cá, né? E eu fiquei pensando, né? Como é para o plano espiritual a gente mudar a casa espírita? E aí eu fui buscar as respostas no livro da Sueli. E trabalhando no tema, eu vi que é muito maior e que teria muito mais coisa para estar falando. Então eu vou estar falando para vocês o que acontece hoje no caminho da luz, do outro lado do caminho da luz. O que aconteceu antes, durante, o que vai acontecer na hora do passe e nas outras atividades que a nossa casa tem. Principalmente porque nós não temos olhos para ver. Porque a maioria das coisas acontecem no plano espiritual. E a gente não enxerga, a gente não vê. O centro espírita é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede. Transcendem as paredes, aos muros que o circundam e ao teto que o cobre. Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual, em que se elabora nos dois planos da vida, o físico e o extrafísico, e com duas humanidades, a dos encarnados e a dos espíritos desencarnados. Então, quando nós resolvemos mudar o caminho da luz da Terceira Avenida para cá, as planificações do plano espiritual há muito já vinham acontecendo. Os alicerces dessa casa já vinham sendo trabalhados há muito tempo. E ficou muito claro para nós percebermos isso. Muitos de vocês não acompanharam essa fase, mas eu vou contar um segredo, aproveitar que o André está longe, porque o André queria fazer uma salinha ali, ó, só para tradução, fechadinha com os muros, sabe, com a parede, tudo bonitinho, com a janelinha ali maravilhosa, mas não estava nos planos originais lá do plano espiritual. Aí o que acontece? Não acontece. Porque a realização material da nossa casa, ela aconteceu no plano espiritual. A planta do caminho da luz, já há muito tempo, antes mesmo de nós acharmos esse local, o plano espiritual já tinha achado, já sabia e já estava se mudando para cá. Já tinha uma planta original do jeitinho que ia ficar aqui, com essa parede que não existia, com a salinha das crianças. E no plano original a salinha do André não estava. Por isso que ela não se materializou. Porque do mesmo jeito que nós quando estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que nós temos o perispírito. E que o perispírito é a molde do nosso corpo físico. Então, quando nós vamos reencarnar, nós temos lá o perispírito, que é o molde, e depois as células vão preenchendo aquilo. E do mesmo jeito funcionou aqui na casa. Já havia a planta, de tudo prontinho, e nós só fomos seguindo as instruções deles para preencher do jeito que estava planejado. E é assim que eles trabalham. E é interessante que tem um livro do Divaldo Franco, de Manuel Filomeno de Miranda, que chama Tormentos da Obsessão, que lá o Manuel Filomeno diz que se encontrou com Eurípides Barçanufo no plano espiritual. Eurípides Barçanufo, ele nasceu lá em Sacramento e viveu lá em Sacramento, em Minas, pertinho lá de Araxá, e lá ele fundou o Colégio Allan Kardec. E o Eurípides Barçanufo contou para o Manuel Filomeno que o Colégio Allan Kardec, que ele construiu, já estava pronto no plano espiritual. E ele, Eurípides Barçanufo, quando reencarnou,
já havia trazido a planta do colégio. E ele simplesmente foi seguindo os planos originais que ele mesmo havia feito enquanto estava no plano espiritual, planejando a reencarnação dele. E simplesmente o Colégio Allan Kardec, o primeiro colégio espírita do mundo, seguiu a planta que Eurípides Barçanufo fez enquanto estava desencarnado. Isso é para a gente ver como funciona. Então, na verdade, tudo isso que foi aqui materializado pelo trabalho do André, do Dente, nosso amigo também ajudou bastante a tirar as paredes aqui, não é? E todo mundo que eu vim atrapalhar bastante, todos nós estávamos, sem saber, seguindo a planta original, traçada pelo plano espiritual. Os alicerces estavam todos prontos, e nós só fomos jogando as coisas materiais para formalizar. Ok? E nós já sabemos também que, falando-se em Espiritismo, não existe a casualidade. Nada é o acaso. Então, tudo isso é fruto de um planejamento prévio. Mesmo os encontros fortuitos que todos nós achamos que caímos aqui pelo acaso, que nós achamos a casa, né, sem querer, nada disso acontece. Todos os dirigentes dessa casa, e eu falo com muita tranquilidade, todos os dirigentes dessa casa já se conheciam. Nem todos eram amigos. Alguns eram grandes inimigos, que traziam problemas de muito tempo, sem soluções. E todos, em determinado momento, se encontraram no plano espiritual e, orientados pelos futuros dirigentes espirituais dessa casa, foram convidados a encarnarem em locais diferentes e, em determinado ponto das suas vidas, mudarem-se para cá, para se reencontrarem no plano físico, fundarem essa casa e levar adiante o compromisso assumido. E isso é tão sério e é tão certo que, se nós falhássemos, já havia, pelo plano espiritual, as alternativas para que não ocorresse do caminho da luz deixar de existir pela nossa falha individual. E a coisa é tão bem planejada que eu não sei quem foi que achou que deu o nome da casa de Caminho da Luz, porque não foi. O nome já foi definido pelo plano espiritual, pelo mentor dessa casa, muito antes da gente sequer imaginar que ela iria existir. E o nome da casa representa, quando tem um nome, Eurípides Barçanufo, ou então Casa Espírita Bezerra de Menezes, né? Muitas vezes representa o compromisso daquele espírito com a casa. E no nosso caso, em que foi optado pelo plano espiritual de que não houvesse um nome de um espírito famoso, representa qual é o compromisso da nossa casa. E o compromisso dos mentores dessa casa é dar a todos nós o caminho da nossa luz interior. Então, tudo isso é muito bem trabalhado, foi muito bem planejado por eles, e é muito bem conduzido por eles. E vocês podem ver que, desde sempre, desde quando a casa foi fundada, o direcionamento da nossa casa sempre foi para os estudos. Porque o estudo é o caminho da luz de cada um de nós. E sempre será o forte da nossa casa o estudo da doutrina e levar esta luz para todos aqueles que se encontravam nas trevas interiores. Mas aí tudo bem, resolvemos que nós iríamos mudar. Como é que funciona isso tudo? Primeiro de tudo, nós temos que saber que antes mesmo de que a gente viesse aqui e começasse a trabalhar neste ambiente,
a equipe do plano espiritual já estava trabalhando aqui. E o primeiro passo, que é fundamental, é a defesa da nossa casa. Então, trabalhadores do plano espiritual, como eles já tinham uma planta prévia da nossa casa, eles começaram a criar os instrumentos de proteção da nossa casa. São barreiras magnéticas que circundam todo o prédio. E essas barreiras, que são feitas por uma equipe altamente especializada em recursos magnéticos, se construiu aqui para evitar que todos aqueles que não queriam ver que a nossa casa viesse para cá, não tivessem acesso a este ambiente antes dos nossos trabalhos começarem. Então, é uma rede de proteção invisível para os nossos olhos. Mas quem leu o nosso lar pode fazer uma ideia de como funciona. Porque lá André Luiz conta como é que funcionam as barreiras magnéticas que protegem o nosso lar. E que certa feita, quando haveria uma tempestade magnética que ia fazer a limpeza do ar, do ambiente, e que assustava demais os espíritos inferiores, eles queriam invadir o nosso lar, porque lá era um ambiente seguro. E o André Luiz conta como essas barreiras impedem que esses espíritos inferiores, né, que estariam em total desequilíbrio, não poderiam entrar dentro do nosso lar. E nós temos o privilégio de ter essa mesma barreira aqui. E são mais do que uma, porque eu vou contar para vocês que existem muito mais barreiras magnéticas aqui e que nos protegem. Então são recursos vibratórios de defesa. E foi a primeira coisa que os trabalhadores desencarnados dessa casa fizeram. Eles criaram todo aqui. E olha como é tão bom que protegeu quem está aí para cima. Não sei se vocês sabem, aqui para cima são conjuntos médicos. Aqui tem oftalmologista, aqui tem cardiologistas e tem uma série de outras especialidades médicas. Então eles também estão se beneficiando dessa barreira, dessa proteção que está impregnando o ambiente aqui. A nossa reunião. Vocês não fazem ideia como essa reunião é importante. Ela é tão importante que ela tem cuidados especiais. Porque além da barreira geral que existe ao redor da casa, esta nossa sala conta com mais uma barreira. Porque muitos espíritos são permitido a eles que eles adentrem a nossa casa, mas que eles fiquem aqui do lado. Porque é importante que eles recebam os fluidos e que eles recebam o tratamento que ocorre aqui, mas não é permitido que eles venham aqui. Então nós temos mais uma barreira que impede daquelas portas para cá que certos espíritos não autorizados entrem aqui. E por que será, né, gente? Vamos fazer um exercício aqui de imaginação, né? Quando a gente vem para cá pela primeira vez na casa espírita, todos nós estamos bem, equilibrados, sem problemas, sem tristezas, sem sofrimentos, não é assim? Não. Invariavelmente, nós ou temos dores, problemas, sofrimento, ou nós temos muita curiosidade. Falar que a gente vem para a casa espírita porque a gente tem muito amor. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nós estamos aqui numa reunião e chega uma pessoa pela primeira vez na casa que a gente não conhece. Mas infelizmente essa pessoa vem de uma dor muito grande. Ela está passando por um problema muito grande. E ela está muito triste. Mais do que triste, ela está muito depressiva. E mais do que depressiva, ela está seriamente pensando em se suicidar. E ela vem para cá. E a gente não sabe. E a gente não vê. Agora vamos imaginar que do lado da sua cadeira tinha uma cadeira vazia. E quem vai sentar bem do lado de você? Essa pessoa. E você não faz nem ideia que ela está desse jeito, né?
É a primeira vez. E vamos imaginar que você é muito sensível. E que você tem uma capacidade muito grande de absorver os fluidos das pessoas que estão ao seu redor. O que vai acontecer com você? Você vai sair daqui muito pior do que entrou. Você vai sair daqui péssimo. E isso ocorre? Não. Porque o plano espiritual trabalha justamente isso. Ele permite que essa pessoa venha. Mas todo este aparato de proteção que funciona aqui, vocês não estão vendo. Mas todos vocês estão sendo beneficiados neste instante desse recurso. Porque mesmo nós que vemos aquilo, estamos aqui todos os domingos, nós somos sempre equilibradíssimos, sempre estamos alegres, felizes. Então há dias em que mesmo nós chegamos aqui em condições um pouquinho piores e poderíamos afetar as pessoas que vêm aqui e elas poderiam sair muito mal. Então, tudo isso é a proteção da espiritualidade, é o trabalho da espiritualidade. Enquanto nós estamos aqui, ouvindo a palestra, aí sentadinhos, vocês não imaginam o que está acontecendo aqui, nesta sala, neste instante. Há um vai e vem de espíritos inumeráveis, que graças a Deus não temos condições de ver, porque senão nós não íamos conseguir nos concentrar em nada. Eles estão aqui trabalhando cada um de vocês, protegendo cada um de vocês contra os irmãozinhos que estão aqui, que a gente não vê, que são sofredores e que também precisam ouvir. E que as condições em que eles se encontram são de muita dor, são de muito sofrimento. E é preciso que eles compartilhem este momento junto conosco, porque nós vamos fazer muito bem a eles. E é por isso que o plano espiritual trabalha incansavelmente para garantir o tratamento deles sem afetar a nós, sem que a gente possa sentir esse conjunto de vibrações desarmônicas, sem que a gente possa sentir muitas vezes aqueles irmãozinhos que pela nossa invigilância nós trouxemos para cá hoje e que o plano espiritual permitiu que eles entrassem, porque eles não são maus, mas eles estão em más condições e eles vão ser tratados, eles vão ser aliviados e nós estamos fazendo a caridade sem ver. E tudo isso está acontecendo aqui durante o tempo que eu estou falando para vocês. Há equipamentos aqui, do outro lado da vida, em que a gente não vê. Mas são equipamentos que estão fazendo trabalhos espirituais em vocês, trabalhos espirituais nos irmãozinhos que aqui estão, que foram trazidos para tratamento e que vão ser beneficiados amplamente. Muitas vezes, recursos que vocês têm, quando vocês vêm aqui equilibrados, vêm aqui bem, o plano espiritual, enquanto vocês estão ouvindo, acho que está retirando fluidos positivos de vocês e estão injetando nestes irmãozinhos sofredores. E Deus é tão grande que não permite que a gente veja. Porque se a gente visse as condições que eles vêm aqui, gente, nós vamos sair daqui muito chocados. Porque eu vou falar para vocês, eu não vejo, mas eu sei que todos os domingos, aqui nessa casa, vêm espíritos em condições de sofrimento que a gente não imagina. São espíritos que vêm de longa data de desencarne, em condições terríveis. Em condições terríveis. E o amor de Deus os liberta todos os domingos, com a nossa ajuda, com o trabalho incansável desses irmãos do lado de lá. É por isso que eu tenho até sido meio chato e tenho pedido, e não vou me cansar de pedir para vocês, para a gente respeitar muito essas duas portas. Para a gente
ter em mente o que isso aqui representa para nós e para os espíritos desencarnados. Enquanto nós estávamos na outra casa, o plano espiritual tinha um trabalho muito grande para isolar, porque lá era tudo junto. Agora aqui nós temos o prazer e o privilégio de termos a sala de lá. Então, assim, eu pediria muito para vocês respeitarem essa porta. Façam o que vocês quiserem do lado de lá. Bate-papo, sorriem, fofoque, sabe, põe em dia tudo, a saudade, toda a alegria de ver. Mas passou daquela porta para cá. Muito recolhimento, muita oração, muito silêncio, muito respeito por aqueles que sofrem. Isso aqui é como se fosse um pronto-socorro mesmo. Então, evitar passar daquela porta para cá como se estivesse do lado de lá. E quem duvida, eu peço ao plano espiritual que mostre só um pouquinho, para que vocês não duvidem mais. Mas eu garanto que se vocês verem, vocês não vão querer ver mais. E depois, aí acaba a palestra, tudo, né? A gente ouviu, né, o Manuel aqui, que nos eleva, que fala com aquele jeito tão gostoso, né? Houve o Adriano, que é só doçura, né? Houve a Cleilane, que é uma doçura também, que a gente vê o esforço, o preparo, né? Vê o Marcos, com a chatice dele e tudo mais, né? E aí a gente vai para os passos. E a gente não vê nada. Mas eu garanto para vocês, se fosse material, nós não íamos conseguir entrar lá, de tanto maquinário que tem, sabe? A sala de passos. E de quantos irmãos já estão lá há muito tempo, já se preparando para que vocês possam adentrar lá e receber toda a dádiva do passe. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele nos dá uma dica de como é a coisa. Ele diz que ele foi para uma casa espírita, né? Parecida com a nossa. E quando ele foi na sala de passe, ele conta que lá os trabalhos eram realizados por 6 entidades, que se apresentavam envoltas em túnicas muito altas. E esses espíritos quase não falavam, mas trabalhavam intensamente, como se fossem enfermeiros atentos, que atendiam a cada encarnado que entrava lá, atendia a cada desencarnado que estava lá e que entrava lá. Muitos deles, que nós levávamos de braços dados. Eles eram técnicos do auxílio magnético e faziam parte de um departamento exclusivo que tinha na casa só para aquela finalidade. E aqui não é diferente. Aqui não é diferente. Existe ali um trabalho intenso de preparo, de fluidificação daquele ambiente, de preparação para que tudo aquilo que a gente vem carregando a semana toda, sabe, de pensamentos, de energias aí menos saudáveis, né? Da correria do trabalho, da correria da convivência familiar, né? Aquela maravilha nos lares da gente, aquelas coisas todas, e tudo isso a gente traz. E quando a gente passa daquela porta para lá, é como se tivesse um banho ali fluídico, que vai lavando, sabe? Uma ducha que cai sobre todos nós, e que vai retirando tudo isso que está envolvendo a gente. Vai fazendo uma limpeza, que são equipamentos especializados para isso. Então, é muito importante que a gente tenha consciência disso também, sabe? Seria muito, muito bonito da nossa parte se quando a gente pusesse o primeiro pé lá dentro, a gente tivesse um pensamento de agradecimento por esses trabalhadores do bem, incansáveis, humildes, porque não se identificam. E que a gente realmente entrasse ali com um sentimento de gratidão muito grande, sabe? De respeito por eles, mas também não precisa exagerar, porque a gente, né, é de extremos. Aí a gente vai mistificar, vai entrar ali, vai fazer 5 palmos, vai entrar só com o pé direito. É preciso muita calma, muita tranquilidade, porque o Espiritismo é a doutrina do esclarecimento. A gente tem que entender que o trabalho maior
que é exigido dos médiuns passistas e de nós que vamos tomar o passe, não é um trabalho externo, é um trabalho interno. É aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente leva no coração quando a gente entra lá. Então é muito tranquilo a gente entrar lá com respeito, em recolhimento íntimo, em oração, com realmente o sentimento de que é preciso um esforço nosso individual, porque a casa, a doutrina, não promove milagres. O grande milagre da doutrina espírita é o milagre da transformação pelo esforço individual. O esforço de cada um de nós nos tornarmos melhores a cada dia. Melhores companheiros de trabalho, melhores companheiros no lar, mais respeitosos, mais amorosos uns com os outros, mais compreensivos. Este é o milagre que a doutrina traz. Então, receber o passe de uma forma muito tranquila, sem misticismo, sem medo. Muitas pessoas dizem que lá na outra casa nós tínhamos a luzinha, né, roxa, aquela coisa, e a pessoa vinha pela primeira vez, a sala escura com luz roxa, tomava o passe com o olho aberto ou fechado. Né? Vai que aparecem os espíritos aqui agora, quando eu ver ele sai correndo. Né? Tranquilo, não tem nada disso. Bem tranquilo. Nós temos nas terças também a nossa reunião mediúnica. A nossa reunião mediúnica ela é privativa. Para entrar lá é um caminho um pouco longo. Tem que fazer um curso de aprendiz do Evangelho ou o curso da ISDE, o estudo sistematizado. Depois tem que fazer o curso de médiuns. E depois de ter feito tudo isso, que é aí por volta de uns 4, 5 anos, a pessoa pode se habilitar a trabalhar nas terças-feiras. Mas eu não vou contar como é o grupo mediúnico nosso. Eu vou contar outro. Eu vou contar de um grupo mediúnico que foi fundado no dia 31 de julho de 1952, lá em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E era o grupo Meimei. Não sei se você já ouviu falar, Meimei é um espírito, eu não lembro o nome dela, né, mas o apelido dela era Meimei. E ela desencarnou muito cedo. E Meimei vem do chinês, que é doçura. E ela era muito doce. Então foi fundado esse grupo mediúnico, esse trabalho, e teve o nome dela. E quem era o diretor, o dirigente espiritual, o dirigente do grupo, né, encarnado, era Arnaldo Rocha, que por acaso era o marido da Meimei. E o Chico Xavier era o principal médium do trabalho. A equipe do grupo Meimei era constituída de 20 participantes. Dos 20, 10 eram médiums de psicofonia. E o programa era um programa muito rígido. Reuniões semanais, ausência total do público. Todas as quintas-feiras tinha início às 20 horas. Todas as quintas-feiras, os 15 minutos iniciais era de leitura de livros doutrinários, depois prece de abertura, depois tinha sempre uma orientação, uma palavra doce de um instrutor espiritual, e pontualmente às 8 horas e 15 minutos começava o atendimento aos desencarnados, que era esclarecimento, era de consolo, era de enfermagem moral, edificação evangélica, né? E durava aí por volta de 90 minutos. Depois, às 21h15, 21h45, o ambiente se modificava totalmente e nos 15 minutos finais sempre havia uma mensagem de um espírito elevado através da mediunidade do Chico Xavier. Eram instrutores e benfeitores desencarnados que traziam lições maravilhosas e que, para a nossa felicidade, durante 2 anos foram gravadas e viraram 2 livros. O primeiro deles chama Instruções Psicofônicas. E é um livro que todo e qualquer trabalhador na área da mediunidade precisa ler. Que eram mensagens ao final de cada reunião. E normalmente tinha uma explicação do porquê da mensagem, do que havia ocorrido que justificava aquela mensagem. E é realmente muito bonito.
Então aqui nas nossas terças-feiras, o que acontece? Antes da turma chegar, o plano espiritual já faz uma asepsia geral na casa, principalmente na sala mediúnica, que é no mesmo local da sala de passe, e ali é preparado como se fosse um centro cirúrgico. Uma UTI, uma sala de cirurgia mesmo, com toda a asepsia, com todo o trabalho, porque lá vai haver realizações, às vezes até cirúrgicas, no perispírito dos encarnados e dos desencarnados. E é um local onde vai se anular as fixações mentais, porque muitos desencarnados trazem durante séculos a mente presa em determinada coisa. Um ódio de uma pessoa que ela não consegue perdoar, e já vem aí de 100, 120 anos que ela está com esse mesmo problema. Certa feita aqui na nossa casa teve uma manifestação bem interessante, porque uma senhora muito distinta veio reclamar junto ao grupo mediúnico aonde estavam os escravos dela, que ela já estava procurando e não achava. E a escravatura já foi abolida há mais de 100 anos. E ela ainda continua com a fixação mental e buscando os escravos dela, para vocês verem como funciona. E isso traz danos profundos. Por isso o ambiente do grupo mediúnico é mais protegido ainda. Então, às terças-feiras aqui é feita a asepsia, as barreiras são fortalecidas, porque os nossos inimigos não brincam em serviço. E se não houvesse as proteções, tadinho do pessoal do grupo mediúnico. Se o André me permite contar, a semana passada, na terça-feira, foi um pouquinho complicado, porque os nossos irmãos do plano espiritual deixaram o grupo mediúnico saber o quanto aqueles que não querem o caminho da luz aqui estão revoltados com o sucesso da nossa mudança para cá. E eles vieram, esbravezaram, e eles vieram aí ameaçar, eles vieram intimidar, dizer que não vai ficar assim, que eles vão dar revanche, mas tudo isso é permitido para quê? Para a gente ter a certeza que nós estamos no caminho certo. Porque se a gente está incomodando aqueles que não estão do lado de Jesus, tá bom. Significa que nós estamos do lado certo. Significa também que, apesar deles bravejarem, a grande maioria deles saiu daqui pedindo desculpa pelos erros e que hoje estão aqui de novo, assistindo a palestra, vendo tudo isso e que vão fazer parte dos trabalhadores dessa casa. E muitos deles vão se tornar trabalhadores que vão cuidar justamente da proteção da nossa casa. Porque eles sabem muito bem as táticas daqueles que querem destruir a casa. Então eles são normalmente os bons trabalhadores da proteção da casa. E outra coisa importante, a sala do grupo mediúnico, vocês estão vendo ali as paredinhas, aquela coisa pequenininha, mas ela não é assim. Ela é adimensional. Sabe o que significa adimensional? É que do lado de lá, ela é do tamanho que precisa. Se é um dia em que tem pouco trabalho, ela é pequena. Se é um dia em que tem muitos espíritos para serem assistidos, ela é muito grande. Então ela é do tamanho da necessidade. Porque para o plano espiritual, paredes não existem. Ali também tem marcas, ali também tem locais de repouso, tem divisões onde os assistidos ficam em repouso, ficam em cuidados especiais, por enfermeiros espirituais, está tudo ali dentro, daquele tamanho. Por isso que ela é adimensional. E o trabalho ali é incessante. Então, se a gente tem que respeitar aquela porta, essa daqui então, gente, nem conto para vocês. Como a gente tem que evitar entrar ali e deixar aquele ambiente tranquilo, sossegado. E quanto que é importante a gente entrar ali sempre com o coração elevado, com a nossa mente ligada a Jesus e tudo mais. Está tudo bem até agora, né? Vocês não estão assustados com tudo isso?
Mas agora eu vou assustar vocês. Porque aí entra o livro Domínios da Mediunidade. E aí o André Luiz nos conta uma coisa complicada. Um aparelhinho que está funcionando aqui direto. E esse aparelhinho chama-se psicoscópio. Já ouviram falar? Eu vou contar para vocês. O psicoscópio, ele destina-se a ouvir a alma. Então, enquanto a gente está aqui com cara de santo, né, porque a gente entra aqui e fica todo com cara de santo, né? É. Mas o psicoscópio está vendo a nossa alma. Então, se a nossa alma não está lá muito bem, o psicoscópio acusa. Vocês entendem? Tudo aquilo que a gente traz na questão da moralidade, dos sentimentos, da nossa educação, do nosso caráter, o psicoscópio só vai lá mostrar. Vocês riem, hein? Não é para rir, não. E aí o que acontece? Né? O plano espiritual sabe exatamente com quem ele pode contar, o que ele pode fazer com cada um de nós, quais os trabalhos que a casa pode desenvolver, qual a equipe que realmente dá para contar daqui, muito antes de qualquer coisa. Então, nas nossas reuniões aqui, principalmente nas reuniões de domingo, em que o psicoscópio está trabalhando a todo vapor, que o resto das atividades da semana, do ano, vão ser planejadas, com base no sinalzinho do psicoscópio. Porque a gente não consegue esconder o nosso íntimo da espiritualidade. E aí fica. Então o caminho da luz é fruto do psicoscópio. Quando gerar o psicoscópio está bom, as atividades crescem, o número de pessoas que vêm buscar a casa aumenta, tudo funciona porque o plano espiritual investe na gente e manda o pessoal para cá. Quando o volume do psicoscópio, aí começa a desaparecer as pessoas, pessoas novas na casa se tornam mais raras, os trabalhos diminuem, as coisas ficam mais para o futuro, até que a gente tome ali um choque de conscientização e volte a melhorar o nível do psicoscópio. Então é uma coisa para a gente pensar e trabalhar o nosso íntimo constantemente, para a gente vir aqui em condições de ajudar. E também no livro do Manuel Filomeno de Miranda, que o Divaldo psicografou, que chama-se Temas da Vida e da Morte, ele fala da enfermagem espiritual, que é o processo aí que as coisas acontecem, né? Enquanto a gente está aqui. E ele vai descrevendo, eu vou falar só alguns que acontecem, né? Nos trabalhos do grupo mediúnico. Então, proporciona aos membros do grupo socorristas lições proveitosas. É como eu costumo brincar, né? A manifestação dos espíritos no grupo mediúnico não é para ajudar os espíritos, é para ajudar os encarnados do grupo mediúnico. Os espíritos que se manifestam, se eles se manifestassem ou não, para eles tanto fazia, eles iam ser atendidos do mesmo jeito. Se é permitido que eles se manifestem, é para ajudar os médiuns. Ajudar de que jeito? A compreender melhor a lei de causa e efeito, a exercitar a fraternidade, porque vem cada bucha e você tem que, apesar de você ver que aquele ali é um ignorante, é um violento, é alguém que está pedindo coisas ridículas ou que vem te ameaçar, mesmo assim você tem que vibrar amor para ele. Tem que vibrar fraternidade. Olha que exercício lindo. Que treino maravilhoso para lá fora a gente trabalhar. Né? Também pelo contato do perispírito do médium com o perispírito do espírito que está se manifestando, duas coisas acontecem. A gente ajuda a organizar o perispírito daquele que está em sofrimento, que é o desencarnado. Também há um choque fluídico, que eu costumo chamar de choque anímico, né? Que esse choque vai promover que se tire aquela crosta, aquela coisa que vem envolvendo o espírito ali, que é a ideia fixa que ele traz, ou o sentimento de dor. Né? Por isso que o André brinca que muitas vezes a função do médium é sentir a dor do outro. Porque quando o médium sente a dor do espírito, ele está aliviando a dor que o espírito tem. E muitas vezes o espírito, quando vai embora, vai sem a dor. Muitas vezes, quando é preciso, existem cirurgias. Sem a gente saber, sem a gente ver. Cirurgias em nós,
nós estamos com problemas graves, a gente não tem nem ideia, mas o plano espiritual já viu, já detectou. E na terça-feira, quando o grupo mediúnico está aqui, a gente está lá em casa, sossegado, dá uma soneira, dá uma preguiça, a gente apaga, e o nosso perispírito vem para cá e é tratado. E a gente acorda e fala, nossa, eu acordei tão bem, o soninho fez um bem danado, né? Imagina, né? Foi a vinda para cá. Muitas vezes é realizado cirurgias nos desencarnados, cirurgias sérias, usando os recursos anímicos, usando aí o fluido, o ectoplasma dos médiuns e o que é recolhido hoje, porque vocês estão aqui, mas o plano espiritual está retirando de quem está bem aqui, retirando o ectoplasma, fica armazenado aqui para usar nas terças-feiras em benefício dos irmãozinhos que vêm faltando um pedaço, que vêm com aquela sensação, né, de sofrimento, sentindo lá o corpo decompondo. E tudo isso é curado, é tratado com recursos que é retirado hoje aqui de vocês. Olha que maravilha! É um exercício de fraternidade, de caridade anônima, muito grande. Porque vocês vêm aqui sem saber e estão doando. Isso é maravilhoso, né? E além do mais, o grupo mediúnico também é uma ponte entre os espíritos superiores e aqueles irmãozinhos. Porque às vezes eles estão tão distantes que precisa ter alguém no meio para servir de ponte. E é os médiuns no trabalho mediúnico. E eu queria aproveitar para a gente encerrar trazendo uma mensagem. Uma mensagem que é uma das coisas mais lindas que o Espiritismo traz. Uma das coisas mais belas que ele proporciona quando a gente começa a conhecer a doutrina espírita. É a gente ter a certeza da presença dos benfeitores espirituais ao nosso lado. Independente do que nós somos. Independente de que o psicoscópio lá está abaixo de zero. Mesmo assim, eles nos amam, eles nos compreendem, eles nos auxiliam. Quem é que não sentiu, pelo menos uma vez, quando veio aqui na casa espírita, o benefício que traz? Quem é que não sentiu em algum momento da sua vida, quando estava assim realmente para baixo, quando estava sentindo-se já, sabe, abandonada por todas, não sentiu a presença do seu protetor individual, como dizendo no teu ouvido, ânimo, irmã, coragem, vai em frente, isso passa. E é um reconforto tão gostoso, um sentimento tão bom que nos reconforta, que nos dá força para lutar, para seguir adiante. Né? Eu digo para vocês, ninguém que se encontre no mundo em processo de crescimento avança sem a ajuda desses irmãos. Eles são semelhantes a estrelas luminosas, numa noite escura, numa noite de trevas. Eles constituem a claridade interior em cada um de nós, apontando os rumos de segurança, os rumos que nos levam ao bem. Eles falam suavemente à nossa consciência, quando surgem os graves momentos de decisão, ou após os acontecimentos que são muito tristes, que nos trazem muita aflição. Eles inspiram bondade com pensamentos elevados e com atitudes corretas. Eles assistem carinhosamente aos nossos sucessos, porque eles são passageiros, e eles também nos consolam nos nossos momentos de tristeza, porque também acabam. Eles estimulam com as energias que irradiam todos aqueles que se encontram enfraquecidos da luta. A presença psíquica deles altera para melhor e muito as paisagens morais que nós trazemos no nosso íntimo, acalmando as nossas ansiedades, os nossos corações. Eles nunca nos censuram, porque são excelentes educadores e sempre nos auxiliam quando estamos caídos a levantarmos, seja qual for o motivo da nossa queda. Eles jamais nos elogiam, mas nos incentivam sempre e nos estimulam a evitar a presunção e a vaidade. As suas palavras são de orientações e convite à responsabilidade. Eles não evitam que a gente chore ou que a gente sofra, porque eles sabem que é um processo natural da nossa evolução. E sabem que a dor é útil na nossa vida, porque ela é uma das grandes mestres que nós temos. Eles nos amam sempre. Sempre estão ao nosso lado, assíduos e perseverantes. Eu diria a vocês, nunca se desliguem deles. Mentalmente, procurem sempre estar ligados a esses irmãos,
mesmo que você não acredite, mesmo que você não queira, quando a gente está meio para baixo demais, mesmo assim eles vão permanecer do lado de cada um de nós. Mas se a gente se sintonizar com eles, nós vamos captar com segurança, com clareza as suas ideias, nós vamos sentir a influência deles, nós vamos sentir o benefício que eles fazem para cada um de nós. Eles jamais vão interferir no livre-arbítrio da gente, porque é um direito que Deus nos deu, de nós termos a opção. Eles vão deixar a gente agir como a gente queira, embora eles até gostariam de nos obrigar a fazer o que é certo, porque eles sabem que a responsabilidade sempre será nossa e também a consequência vão pertencer a cada um de nós. Ame profundamente o teu amigo espiritual. Mantenha com ele um intercâmbio constante e consciente, pensando, dialogando com ele, e vocês nunca vão se decepcionar. Vincule-se com ele, dialogue, principalmente nos momentos mais difíceis. Chame por ele, ele vai estar sempre ali, porque eles são enviados da providência divina, eles são enviados de Deus, eles são uma bênção da providência divina. E eles querem nos abençoar sempre com os sentimentos, com as coisas boas. Eles querem sempre que nós sejamos instrumentos nas suas mãos. E se a gente acolher a eles com afeição, eles vão nos tratar como pais amorosos que trabalham com os filhos problemáticos. E eles vão nos ajudar a edificar o reino de Deus dentro de cada um de nós. Então não pense que vocês sejam inúteis. Nunca. Por pior que estejamos, por mais pequeno que nos sentimos, nós temos sempre a companhia deles. Por isso eu digo, melhora-te e sirva. A felicidade é troca, o amor é fusão. E quando a gente se fundir nos nossos sentimentos com os sentimentos desses mensageiros divinos, tenhamos a certeza de que os nossos sentimentos serão os sentimentos deles. Haverá uma transfusão de ideais, uma transfusão de esperanças. E os céus vão descer à terra. Mas a terra tem que se levar até o céu. Obrigado a todos.